Olá, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá pessoal, vamos falar um pouco hoje a respeito do conteúdo dos sonhos. Então, para quem já acompanha o canal, conhece a psicanálise, tem minimamente alguma leitura na área, sabe que a psicanálise considera como os conteúdos dos sonhos sendo inconscientes e pré-conscientes. Inconsciente é aquilo que foi esquecido, recalcado, e pré-consciente aquilo que nos é acessível, porém não está imediatamente no nosso consciente. Então, com um pouquinho de esforço eu acabo me lembrando. Nisso fazem parte conteúdos, por exemplo, das nossas vivências diárias, então o que eu fiz durante o dia, o que eu fiz no dia anterior, muitas vezes aparecem para nós em sonho. Algumas vezes aparecem também conteúdos que nos parecem estranhos, que são aqueles conteúdos que, devido a uma carga afetiva forte, nós acabamos recalcando, acabamos afastando do nosso consciente. E aí surge aquela questão, aquela pergunta: é possível sonhar com algo completamente inédito? É possível sonharmos com algo que não conheçamos, que nunca vimos na vida? Algumas pessoas relatam que sonharam com situações, por exemplo, com palavras estrangeiras, sendo que elas não falavam a língua estrangeira e nem mesmo lembravam de ter ouvido aquela palavra ou de conhecer seu sentido e seu significado. Em outras situações, encontramos relatos de pessoas que sonharam com uma outra pessoa que não conheciam, nunca haviam visto e acabaram descobrindo que essa pessoa de fato existia, porém não via conexão nenhuma com nenhuma passagem da sua vida que tivesse acessado essa pessoa antes. Outras pessoas às vezes sonham com locais, lugares, e quando vão para esses lugares descobrem que o lugar era exatamente como elas sonharam, sendo que elas nunca estiveram lá. Bom, para entendermos um pouco a relação dos sonhos e dos conteúdos e desses conteúdos que nos parecem inéditos, eu trouxe alguns exemplos aqui, como por exemplo, para quem assistiu televisão hoje, para quem assistiu minimamente, ligou a TV e assistiu alguma coisa, imagino que viu intervalos comerciais. De maneira geral é o que mais tem na televisão, né? Tem muito mais intervalo comercial do que programação. Mas se eu te perguntar, por exemplo, para você me dizer 5 produtos desses intervalos comerciais, você consegue recordar 5 produtos que você viu sendo anunciados? Possivelmente você viu muito mais de 5 produtos sendo anunciados em pouco tempo que você tenha assistido. Muitas vezes em um único intervalo comercial você vê muito mais de 5 produtos. Mas talvez muitas pessoas não consigam citar 5 produtos dos que viram. Desses produtos, se eu falar sobre eles ainda hoje, talvez você até se recorde comigo falando: naquele intervalo de tal programa eu vi isso sendo anunciado. Mas amanhã talvez você já nem se lembre mais. Se eu te mostrar daqui 2, 3 dias, talvez você diga: não, eu nunca vi esse produto. Mas você assistiu o intervalo, você absorveu informação a respeito daquele produto, você viu ele, você simplesmente não lembra. E assim é com a maioria das informações, então me parece até estranho as pessoas terem tanta dificuldade em entender que nós vemos e vivenciamos tantas coisas que não lembramos. Porque se você for analisar ao pé da letra, você percebe que 90%, aqui a porcentagem é meramente ilustrativa, mas você percebe que 90% daquilo que você vê, que você ouve, que você vivencia, você não lembra. Então não é estranho que conteúdos nos pareçam inéditos, porque boa parte daquilo que nós vemos, ouvimos, nós não nos lembramos. Outro exemplo, para quem tem rede social, se você entrou na sua rede social hoje, imagino que você tenha visto muito mais do que 10 posts na tua rede social. Mas se eu te perguntar para você citar 10 postagens que você viu, será que você realmente vai lembrar de 10 postagens para citar de cabeça? Será que se eu te mostrar essas postagens amanhã, você vai lembrar de ter visto elas no dia anterior? Então, boa parte daquilo que nós vemos diariamente, ouvimos, nós não nos recordamos, nós não guardamos. Então, nós absorvemos muito mais informações do que de fato retemos conscientemente. Porém, nosso inconsciente captura muitas dessas informações. Principalmente se qualquer uma delas encontrar uma conexão com algum conteúdo já existente no nosso inconsciente. Então, não é tão raro
que uma informação recebida por nós encontra uma certa ligação, por mais que pareça estranha a princípio, mas no inconsciente ela faz sentido, uma ligação com outro conteúdo já existente. E nessa ligação, esse conteúdo acaba sendo retido. Então, por exemplo, propagandas de televisão que você viu, imagens de outdoor, imagens de panfletos, muitas vezes painéis na rua que a gente passa e lê, muitas vezes cartazes, publicidades, propagandas que nós olhamos e nem nos damos conta do que estamos vendo. Então nós olhamos, chegamos a capturar a imagem, muitas vezes de um panfleto, de uma postagem de rua, de um cartaz, mas não nos damos ao trabalho de pensar a respeito daquilo, de tentar entender melhor aquilo. Mas ainda assim nós capturamos essa imagem, nós retemos essa informação. E aí o Freud, na interpretação dos sonhos, no seu primeiro livro, da interpretação dos sonhos, que na Imago são divididos em dois volumes, no primeiro volume ele trata justamente disso, na primeira parte. Então ele começa falando dessa questão de que muitos dos sonhos relatados pelas pessoas como sendo algo inédito, por exemplo, ele traz um homem que sonhou com uma samambaia, e no sonho ele sabia o nome científico da samambaia, sendo que ele não tinha conhecimento botânico. E aí, com o passar do tempo, depois de algum tempo, ele acabou tendo acesso à informação de que, uns 2 anos antes do sonho, ele havia auxiliado uma pessoa a escrever os nomes científicos de todas as exemplares de plantas de um catálogo. Dentre essas estava aquela samambaia com a qual ele sonhou com o nome científico. Então nós vemos que não era um nome inédito para ele. Não é que ele não sabia o nome, e no sonho ele descobriu, teve uma iluminação e obteve de maneira quase mística o nome científico daquela planta. Não, ele sabia o nome científico daquela planta, porém de maneira inconsciente. Conscientemente ele não recordava de já ter lido, mas inconscientemente ele já havia lido e retido essa informação que se manifestou no sonho. Então é uma sensação do falso novo, é aquela sensação de algo inédito, porém que já foi vivenciado, mas não nos recordamos. Assim como existe a sensação inversa, a sensação do velho, a sensação do vivido, que é o déjà vu, o famoso déjà vu, déjà vu, depende da pronúncia de cada um. Já temos um vídeo no canal a respeito, então quem quiser estar assistindo, basta procurar ali na lupinha do canal a respeito do déjà vu, que é justamente essa sensação de que já vivenciamos aquela cena. Então nós temos uma memória esquecida, perdida, meio solta, meio sem grandes conexões, e aí quando nós vivenciamos uma situação nova, que por qualquer motivo, seja uma carga emocional, qualquer coisa se assemelha àquela lembrança acaba se conectando a essa vivência atual e gera essa sensação de mais do mesmo, essa sensação de já ter vivenciado aquela cena. Quando na verdade não, é uma cena inédita, porém que foi confundida devido a uma memória antiga que se acoplou, digamos assim, a essa vivência nova. E do mesmo modo ocorre então com os sonhos. Então nós temos essa falsa sensação de conteúdo novo, de conteúdo inédito, porque foi algo que nós vimos de passagem, que não nos concentramos, que não nos demos ao trabalho de interpretar, de tentar entender. Passou muitas vezes desapercebido pelo consciente e acabou se conectando a algo inconsciente. O que pode ocorrer também é, por exemplo, o que Freud chama de condensação, que é quando nós unimos várias informações em um objeto dentro do sonho. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem o rosto de uma pessoa, mas fala com a voz de outra e nos parece uma terceira pessoa. A isso Freud chama de condensação dentro do sonho. Mas ainda assim, todas as informações presentes ali são de conhecimento anterior da pessoa. Então, as 3 pessoas que estão condensadas em uma, ambas as 3 a pessoa as conhece. Assim com objetos. Quando, por exemplo, sonhamos, como já mencionado anteriormente, com um lugar.
Então, muitas vezes nós sonhamos com um lugar e aí, quando nós vamos para esse lugar, nós nunca estivemos lá, mas quando nós vamos para lá, acabamos descobrindo que é muito semelhante ao nosso sonho, se não idêntico. Possivelmente você já visualizou esse lugar em um panfleto de viagem, em uma propaganda de televisão, em algum lugar, em um livro, em uma revista ilustrada, em algum lugar você já viu aquela imagem. E talvez no teu sonho, aquela imagem nem fosse tão semelhante, tão parecida com aquilo que você está vendo naquele momento. Mas como nós não nos recordamos com muita clareza dos sonhos, e isso nos é evidente, tanto é que muitas vezes no meio do dia nós tentamos lembrar o que sonhamos durante a noite e não conseguimos. Então, como o sonho ele tem essa certa vulnerabilidade interpretativa, é possível que quando você viu o local de fato que você havia sonhado, você tenha adequado o teu sonho ao lugar. Então, não que no teu sonho aquele local fosse tão perfeitinho com todos os detalhes como você está vivenciando naquele momento. Mas como o sonho ele pode ser facilmente deturpado durante o período que estamos acordados, é possível que você tenha deturpado a tua lembrança do sonho para adequar melhor ela ao que você está vendo e vivenciando naquele momento. Como já mencionado, também ocorre com o déjà vu. E então não é que o teu sonho tenha sido tão completo quanto está sendo a visão real, mas você modificou ele para que se adequasse àquilo que você está vendo. Isso não é consciente, muitas vezes é inconsciente, é um movimento do teu psiquismo para dar sentido para aquilo. Então você nem percebe. Você faz isso e nem mesmo se dá conta do que está fazendo. Então não é que você faça de maneira intencional, mas sim algo que passa desapercebido. Mais um motivo também para nos levar a essa falsa sensação de que é uma informação completamente nova. E aí nós temos, por exemplo, nós absorvemos toneladas de informações durante o nosso dia. Então, como eu mencionei, panfletos, vitrines de loja, uma propaganda de televisão, muitas vezes até mesmo imagens da televisão que você nem assiste, mas você visualiza. Por exemplo, você está esperando na fila de uma loja para pagar no caixa, na fila do caixa de uma loja para pagar uma compra. E aí tem uma televisão ligada. Obviamente, no meio do movimento, barulho, você não consegue assistir o que está passando na televisão, mas vez ou outra você dá uma desviada de olhar para a tela. Isso faz com que você absorva informações que ficam desconexas. Então essas informações, se voltarem para você mais tarde, vão parecer inéditas, porque elas não tiveram um contexto adequado. Você viu a cena de um filme, mas você não consegue entender, a menos que você já tenha assistido, você não consegue entender que filme é, quais são os nomes daqueles personagens, mas você viu aquela cena. E às vezes aí, quando você visualizar aquilo novamente em outra situação, vai te parecer inédito. Mas você já havia entrado em contato com isso. Outra coisa também que às vezes acontece, placas de informações de trânsito, placas de produtos, conversas alheias. Então, muitas vezes, principalmente para quem usa transporte público, ocorre de você ouvir conversa dos outros. Não é que você queira bisbilhotar a vida alheia, mas algumas pessoas, tanto pela proximidade que você tem no transporte público, você acaba ouvindo algumas coisas, como também algumas pessoas não fazem questão nenhuma de serem mais zelosas com as suas informações pessoais, né? Acham que o ônibus inteiro tem que ouvir a conversa delas. Então, isso também faz com que você absorva informações que muitas vezes ficam desconexas, não encontram uma coisa mais linear como nós estamos acostumados a formar o nosso pensamento, e isso acaba muitas vezes indo para o teu inconsciente, justamente por essa falta de organização das informações. Então, como não é um diálogo completo, você não sabe muitas vezes do que a pessoa está falando, você ouviu apenas algumas palavras soltas. Isso facilita essas palavras soltas, essas coisas que você não consegue dar nexo, facilitam que esse conteúdo vá para o teu inconsciente. E aí você acaba armazenando isso, e mais tarde essas informações podem aparecer em forma de sonhos, em forma de atos falhos, em forma de várias outras manifestações inconscientes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho anotado aqui para falar. Então, uma coisa também que pode acontecer é, por exemplo, de uma imagem ser reprimida por nós
por um contexto. Então, por exemplo, vejo o rosto de uma pessoa, mas esta pessoa tem algum tipo de deficiência, muitas vezes não no rosto, mas digamos, ela tem um membro amputado, e eu me dou conta de que eu estou olhando muito para a falta desse membro dessa pessoa. E obviamente, principalmente nós adultos, crianças são um pouco mais espontâneas nesse aspecto, mas nós adultos sabemos que não é muito educado você ficar encarando a falta de membro de uma pessoa, ou até mesmo uma pessoa que seja entendido como comum. Não é muito educado você ficar encarando. Então, rapidamente, devido a termos essa consciência, a termos esse superego desenvolvido que nos diz não é legal você ficar olhando para a falta de membro de uma pessoa, você acaba desviando o olhar rapidamente e desviando o pensamento. Então você tenta nem pensar para não correr o risco de voltar a olhar. Isso faz com que muitas vezes esse conteúdo seja empurrado para o seu inconsciente, seja reprimido. Porque você... devido à questão de educação, você desviou o olhar e desviou também o pensamento, aquele sentimento que você teve muitas vezes, ai que dó, a pessoa não tem um dedo, por exemplo, não tem um braço. Esse sentimento que você reprime, recalca, ele pode acabar voltando também em forma de sintoma, e a lembrança, a imagem dessa pessoa pode voltar do inconsciente como uma forma de sonho. Então, por exemplo, você sonha com o rosto de uma pessoa que você nunca viu na vida, mas na verdade você viu, só que algo naquele contexto foi tão forte para você, foi tão incômodo, que você acabou excluindo aquilo da tua memória. Então isso também faz com que nós criemos essa falsa sensação de novo, essa falsa sensação de inédito, de algo que não nos é conhecido. Quem costuma escrever artigo científico ou minimamente costuma escrever muito e ler muito, também já se deparou com situações onde você escreve algo e para você é inédito, você escreveu do que você criou, você inventou uma frase. Aí você posta lá, tal, de repente uma pessoa te diz, essa frase é de tal autor. Você, não, mas isso aqui eu criei. Aí a pessoa te manda lá a citação do livro do autor. E muitas vezes você vê que ou é um autor que você já conhecia, você já havia lido, mas nem se deu conta de que E você não fez muitas vezes de maneira intencional, você não fez por má intenção mesmo de plagiar aquele autor, mas realmente você acreditava que era algo novo, que você tinha criado. Então quem já se deparou com isso talvez tenha uma facilidade maior em entender que é comum acontecer de nós vermos informações que já tínhamos tido contado anteriormente como se fosse algo novo, inédito. Um pouco a respeito então dessa questão do conteúdo dos sonhos. Segundo Freud, alguns anteriores a ele, que ele cita inclusive na interpretação dos sonhos, assim como posteriores a ele, que trabalham principalmente na área de neurologia, costuma-se estudar muito a respeito dos sonhos. Segundo a grande maioria dos estudiosos, se não todos, que estudam os sonhos de uma maneira mais comprometida, com um certo rigor, com uma certa credibilidade científica, se isso realmente tem valor ou não é outra questão, mas todos os estudiosos que buscam essa credibilidade científica nos estudos dos sonhos afirmam que não nos é possível sonhar com algo completamente inédito. Não nos é possível sonhar com uma palavra que nunca tenhamos ouvido antes. Não nos é possível sonhar com um lugar que nunca tenhamos visto, ao menos em foto, ao menos em vídeo, ou que não nos tenham minimamente relatado de maneira pormenorizada. Então, muitas vezes você não viu a imagem do lugar, mas você leu em um livro, por exemplo, de uma maneira muito detalhada, aonde ficava cada coisa naquela imagem. E aí você cria mentalmente uma imagem, e quando você se depara com a imagem real, te parece muitas vezes ser uma imagem já vista, ou você cria essa imagem e ela acaba se manifestando em sonho, e aí quando você vai para aquele lugar você vê que o teu sonho é exatamente igual, entre aspas, porque você também adequa o sonho à realidade, é exatamente igual àquele local na vida real, mas é porque você já tinha criado essa imagem ao ler uma obra literária em outro momento.
Se você ainda não é inscrita ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos nossos vídeos para nos ajudar a destacar. Compartilhe em suas redes sociais, então é importante para nos auxiliar a fazer com que os conteúdos do canal cheguem a mais pessoas. É isso, muito obrigado pela atenção, pelo carinho que vocês manifestam nos comentários, nas redes sociais. Quem quiser nos seguir também nos segue no G+, no Google+, que é a rede social da Google que nós temos, uma página lá, também pode estar acompanhando nossas postagens. É isso, até um próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.